Imagine um banqueiro que fazia os presidentes parecerem meros espectadores, ditando o destino dos Estados Unidos como um sussurro, e que o Titanic, o navio inafundável, foi o estopim de um império invisível. Historiadores negam tudo, mas será que Morgan armou mesmo todo esse caos para dominar tudo? Um desastre marítimo e controle total? Fique até o fim da história para saber mais sobre esses segredos que transformaram a sua visão de poder. E quem sabe, seu próprio caminho no empreendedorismo. No coração da Era Dourada, J.P. Morgan emergia como uma força imparável no empreendedorismo americano, guiando as rédeas de um império financeiro com disciplina inabalável. Ele não só acumulava fortunas, mas moldava o destino de nações com decisões que ecoavam frases motivacionais eternas. A consistência gera resultados que o acaso jamais alcança. Morgan exibia controle emocional exemplar, mantendo a autoconfiança mesmo em crises que derrubariam gigantes menores. Imagine um banqueiro comum tremendo ante uma recessão. Morgan, ao contrário, comprava bancos falidos e os ressuscitava, provando que a verdadeira disciplina transforma caos em oportunidade. Essa visão de poder absoluto começava a questionar quem realmente decidia o rumo do país. Com autoconfiança forjada no fogo das negociações acirradas, Morgan influenciava políticas nacionais como poucos ousariam sonhar, superando até o peso de um presidente em momentos críticos. Frases motivacionais como "o controle emocional é a âncora do empreendedorismo vitorioso" pareciam saídas de sua própria cartilha de vida, onde a consistência em decisões financeiras rendia resultados estratosféricos. Ele orquestrava fusões de empresas com a precisão de um maestro, evitando pânicos bancários que paralisavam Wall Street. Um exemplo prático para quem busca resultados hoje. Aplique essa disciplina revisando suas finanças mensalmente, cortando dívidas como Morgan cortava fraquezas no sistema. O humor da situação, presidentes vinham a ele pedir conselhos, invertendo o script da autoridade oficial. Tal domínio financeiro abria portas para manipulações mais profundas no tecido bancário da nação. Resultados impressionantes floresciam da disciplina de Morgan, que via no empreendedorismo não um jogo de sorte, mas uma dança de controle emocional e autoconfiança inquebrantável. Consistência em suas estratégias financeiras criava frases motivacionais vivas como "persista e os impérios se curvam", inspirando gerações a buscarem o mesmo vigor. Para aplicar isso na vida real, comece com um plano diário de investimento simples, como alocar 10% da renda em ações estáveis de bancos brasileiros, colhendo resultados ao longo do tempo. Ele ria por último diante de rivais apressados, provando que paciência rende mais que impulsos. Esse poder se estendia agora a escolher quais instituições financeiras floresceriam ou murchariam sob seu olhar atento. Morgan manipulava o tabuleiro do empreendedorismo financeiro com maestria, decidindo com disciplina férrea quais bancos erguiam-se vitoriosos ou tombavam no esquecimento. Frases motivacionais como "a consistência no controle emocional constrói impérios duradouros" pareciam gravadas em sua mente, guiando escolhas que moldavam o sistema bancário americano. Ele injetava capital em instituições promissoras, enquanto deixava rivais frágeis à própria sorte, colhendo resultados que ecoavam por décadas. Pense no pânico de 1907. Morgan reuniu banqueiros em sua mansão, impondo autoconfiança coletiva para salvar o dia. Um exemplo prático para empreendedores hoje, que podem replicar isso unindo forças em redes de negócios locais para superar crises econômicas. Esse jogo de sobrevivência revelava um poder que ia além das salas de Wall Street. Com autoconfiança inabalável, Morgan exercia controle emocional sobre o caos financeiro, promovendo consistência em suas intervenções que garantiam resultados monumentais para o sistema. No empreendedorismo puro, ele selecionava bancos como um jardineiro poda ervas daninhas, fomentando apenas os robustos com disciplina estratégica. O toque de humor? Banqueiros rivais o chamavam de o juiz supremo das finanças, tremendo ante suas vereditas. Para aplicar na prática, avalie suas parcerias empresariais mensalmente, cortando as tóxicas como Morgan cortava bancos fracos, e invista em opções seguras como fundos de renda fixa brasileiros,
para ver resultados reais crescerem. Tal influência se entrelaçava agora com eventos globais que testariam seus limites de forma dramática. Resultados do calibre de Morgan nasciam da disciplina implacável no empreendedorismo, onde frases motivacionais internas como autoconfiança e consistência vencem qualquer tormenta ditavam o destino de fortunas nacionais. Ele moldava o sistema financeiro com controle emocional afiado, salvando ou condenando bancos com um aceno. Imagine replicar isso. Comece um diário de decisões financeiras registrando por que escolhe certos investimentos, como ações de bancos consolidados no Brasil, cultivando autoconfiança para resultados consistentes. O sistema se curvava a ele, quase como se obedecesse a um titã invisível. E se esse domínio se estendesse a algo tão grandioso quanto um navio imbatível chamado Titanic? O título do vídeo acena com uma conexão intrigante entre J.P. Morgan e o Titanic, sugerindo que o desastre transcendia o rótulo de mero acidente, ecoando lições de empreendedorismo implacável. Morgan, com sua disciplina lendária, navegava águas turbulentas da finança, onde frases motivacionais como consistência no controle emocional revela verdades ocultas impulsionavam visões além do óbvio. Resultados extraordinários surgiam de sua autoconfiança, transformando supostos tropeços em narrativas de poder. Na vida real, aplique isso questionando acidentes em seus negócios. Analise falhas recentes com um checklist diário de causas, ajustando rotas como um capitão experiente para colher resultados sólidos. Essa ligação misteriosa começava a desenhar suspeitas sobre quem realmente comandava o navio. Com autoconfiança forjada em batalhas financeiras, Morgan via no Titanic não um fim aleatório, mas um capítulo de empreendedorismo calculado, testando limites de controle emocional sob pressão. A consistência em suas estratégias rendia resultados que desafiavam explicações simples, inspirando frases motivacionais eternas sobre disciplina perante o imprevisível. O humor negro da trama? Um gigante dos mares, sucumbindo como um barquinho de papel em tempestade. Para empreendedores brasileiros, replique. Diante de um projeto que afunda, pause, respire fundo e realoque recursos, como migrar investimentos de criptos voláteis para ações de estatais estáveis, garantindo autoconfiança renovada. Tal narrativa apontava agora para laços diretos com a dona do navio. Resultados impactantes do mundo de Morgan misturavam disciplina e empreendedorismo, onde o Titanic emergia como peça em um quebra-cabeça maior, longe de acidente fortuito. Frases motivacionais como "a verdadeira consistência desmascara ilusões" guiavam sua visão, com controle emocional mantendo o foco em meio ao sensacionalismo. Ele personificava a autoconfiança, transformando eventos globais em lições de poder sustentável. Experimente na prática. Ao enfrentar naufrágios pessoais, como uma promoção perdida, liste 3 ações corretivas imediatas, cultivando disciplina para resultados transformadores. E se a ausência de Morgan nesse viagem fatal escondesse intenções mais profundas? Narrativas persistentes pintam Morgan como o verdadeiro dono da White Star Line, senhora do Titanic, com sua ausência na viagem inaugural soando como um sinal de alerta no empreendedorismo calculado. Ele cultivava disciplina absoluta, ecoando frases motivacionais como controle emocional e consistência evitam armadilhas fatais, mantendo autoconfiança em meio a sussurros de conspiração. Resultados de sua era provavam que omissões estratégicas rendiam mais que presenças impulsivas. Na prática, para quem gerencia negócios, evite viagens fatais, ausentando-se de reuniões-chave só após planejar tudo, como um CEO brasileiro que delega com checklists precisos, colhendo resultados sem surpresas ruins. Essa ausência suspeita alimentava especulações sobre intenções ocultas. Com autoconfiança inabalável, Morgan controlava a White Star Line pelos fios do empreendedorismo financeiro. Sua decisão de pular a viagem do Titanic parecendo um golpe de mestre em disciplina estratégica. Frases motivacionais internas como "a consistência revela o mestre do tabuleiro" guiavam suas jogadas com controle emocional blindando-o de riscos desnecessários. O humor irônico?
O homem mais poderoso do mundo prefere terra firme a um inafundível. Quem diria? Aplique isso. Em investimentos, pule viagens quentes como modismos de mercado, optando por ações blue chip brasileiras, com histórico sólido, para resultados consistentes e seguros. Tal mistério agora sugeria propósitos mais sombrios por trás do desastre. Resultados grandiosos de Morgan no empreendedorismo nasciam de disciplina que questionava ausências como a sua no Titanic, ligada à White Star Line de forma inescapável. Consistência em decisões rendia frases motivacionais vivas sobre autoconfiança perante o desconhecido, com controle emocional como bússola infalível. Ele navegava intrigas como poucos, transformando suspeitas em lendas. Para conectar a realidade, crie um plano de ausência para seus projetos. Liste riscos e contramedidas antes de delegar, como em um e-commerce, onde o dono viaja só após a automação testada, garantindo resultados fluidos. E se esse cálculo se voltasse para eliminar obstáculos humanos no caminho? Narrativas ousadas sugerem que o Titanic mergulhou por design no empreendedorismo sombrio de Morgan, eliminando rivais políticos e econômicos com precisão cirúrgica e disciplina implacável. Frases motivacionais como "consistência no controle emocional corta obstáculos radicais" ecoavam em suas estratégias, rendendo resultados que redefiniram poderes. Astor, Guggenheim e Strauss, opositores ferrenhos do Federal Reserve, sumiram nas águas geladas. Coincidência ou checkmate? Na vida real, neutralize rivais internos com autoconfiança. Identifique hábitos sabotadores como gastos impulsivos e elimine-os com um orçamento mensal rígido, colhendo resultados financeiros sólidos como Morgan. Esse golpe audacioso abria caminho para domínios ainda maiores. Com autoconfiança de titã, Morgan orquestrava no empreendedorismo um afundamento calculado do Titanic, onde controle emocional mantinha a disciplina diante de rivais que desafiavam seu sistema bancário. Consistência em planos longos gerava frases motivacionais internas sobre resultados definitivos, apagando vozes contrárias como névoa matinal. O humor macabro, o navio inafundável, serviu de armadilha perfeita para milionários distraídos. Aplique isso nos negócios. Liste 3 obstáculos em seu caminho, concorrentes, dívidas, e crie planos de neutralização, como diversificar em ações de energia renovável brasileira para resultados estáveis e rivais irrelevantes. Tal eliminação pavimentava o terreno para controle absoluto do sistema financeiro. Resultados estratosféricos de Morgan floresciam da disciplina no empreendedorismo, com o Titanic como ferramenta para varrer rivais econômicos que bloqueavam sua visão do Federal Reserve. Frases motivacionais como autoconfiança e consistência eliminam qualquer barreira, guiavam ações onde controle emocional reinava supremo. Ele transformava tragédias em trampolins de poder, deixando história boquiaberta. Para empreendedores hoje, replique. Audite seu círculo profissional, cortando conexões tóxicas com conversas diretas, e invista tempo em networking seletivo, como eventos de empreendedorismo no Brasil, garantindo resultados limpos. Esse começo de domínio financeiro se desdobrava agora em narrativas de controle nacional. O desastre do Titanic marca nas narrativas o alvorecer de um domínio avassalador de Morgan no empreendedorismo financeiro, inaugurando era de controle sobre o sistema e o poder americano com disciplina visionária. Frases motivacionais como "consistência constrói legados que ecoam séculos" pulsavam em suas veias, rendendo resultados que eclipsavam presidentes. Pós-naufrágio, o Federal Reserve nascia sob sua sombra, consolidando influência suprema. Na prática, veja o Titanic como seu início. Lance um projeto pessoal com plano de 90 dias, rastreando métricas semanais para autoconfiança crescente e resultados exponenciais como Morgan. Esse começo catapultava seu reinado para horizontes inexplorados. Com autoconfiança titânica, Morgan transformava o Titanic em ponto de partida para domínio financeiro, exercendo controle emocional que sustentava a consistência em meio ao caos nacional. No empreendedorismo puro,
Disciplina rendia frases motivacionais vivas sobre resultados que moldam nações, elevando bancos a tronos. O humor da ironia? Um iceberg inicia o que crises anteriores só sonharam. Aplique agora. Defina seu Titanic como meta ousada, como escalar faturamento em 50% com disciplina diária de prospecção. Foque em leads qualificados no Brasil, colhendo domínio pessoal. Tal fundação se solidificava em teorias que agitavam mentes curiosas. Resultados colossais de Morgan brotavam da disciplina no empreendedorismo, com o Titanic como faísca inicial de um império financeiro sobre o Zéuma, guiado por controle emocional impecável. Consistência gerava autoconfiança e frases motivacionais eternas, como domine o caos e reine. Ele pavimentava caminhos onde poucos pisavam, deixando rivais na poeira. Para conectar a sua jornada, inicie com um manifesto pessoal de metas financeiras, revisando quinzenalmente e ajustando como investimentos em ETFs brasileiros estáveis para resultados reais. Esse, só o começo, entrelaçava-se agora com ecos de conspiração popular. Alegações sobre Morgan e o Titanic ecoam teorias da conspiração virais na internet, alimentando narrativas de empreendedorismo oculto, mas historiadores tradicionais as descartam com disciplina analítica. Frases motivacionais como consistência separa fato de ficção inspiram escrutínio, onde controle emocional evita armadilhas de sensacionalismo. Resultados reais vêm de fontes sólidas, não de boatos que inflamam cliques. Na prática, cultive autoconfiança verificando infos online. Cruze dados de 3 fontes confiáveis antes de investir em dicas quentes, como ações hypadas no Twitter, optando por relatórios da B3 para resultados verdadeiros. Essas histórias digitais contrastam com visões acadêmicas rigorosas. Com autoconfiança equilibrada, o empreendedorismo prospera questionando conspirações do Titanic ligadas a Morgan, populares online mas rejeitadas por historiadores com consistência factual. Controle emocional mantém disciplina ante modismos virais, gerando frases motivacionais sobre discernimento afiado. O humor? A web transforma icebergs em Illuminati, mas fatos afundam mitos. Aplique isso. Crie rotina de checagem dupla para decisões empresariais, lendo livros como O Investidor Inteligente de Graham para filtrar ruídos e colher resultados sólidos no mercado brasileiro. Tal polarização entre rede e academia aprofundava o enigma Morgan. Resultados duradouros no empreendedorismo exigem disciplina para navegar teorias conspiratórias do Titanic, febre da internet, sem aval de historiadores tradicionais. Consistência em pesquisa fomenta autoconfiança, com controle emocional blindando contra narrativas inflamadas. Morgan vira lenda, mas evidências pedem freio. Para a realidade diária, adote diário de fatos. Anote boatos ouvidos e refute com dados, como analisando balanços antes de investir em small caps brasileiras, garantindo resultados reais. Esse embate entre viral e verificado questionava agora a raiz do controle de Morgan. Historiadores e verificadores de fatos sustentam com disciplina que o Titanic afundou por acidente puro, sem traços concretos de mão deliberada de Morgan no empreendedorismo financeiro. Frases motivacionais como consistência em evidências constrói verdades inabaláveis, guiam análises frias promovendo controle emocional ante especulações. Resultados de pesquisas exaustivas apontam falhas humanas e icebergs, não complôs. Na prática, adote essa disciplina. Antes de acreditar em segredos de mercado, cheque fontes primárias como relatórios da CVM para investimentos brasileiros, cultivando autoconfiança e resultados reais sem ilusões. Essa visão factual ancorava debates mais amplos sobre influência. Com autoconfiança ancorada em fatos, historiadores rejeitam laços intencionais de Morgan ao Titanic, enfatizando acidente via consistência em provas científicas e testemunhais. Controle emocional no empreendedorismo separa mito de realidade, gerando frases motivacionais sobre disciplina investigativa. O humor leve? Conspirações derretem como gelo sob escrutínio, deixando só água. Aplique na vida. Crie filtro factual para notícias financeiras,
lendo sites como Infomoney diariamente e ignorando rumores, para decisões que rendem resultados estáveis em ações como Petri 4. Tal consenso acadêmico iluminava exageros passados. Resultados confiáveis florescem da disciplina historiográfica, que rotula o Titanic como acidente sem evidências de Morgan, fomentando autoconfiança em narrativas baseadas em controle emocional racional. Consistência em arquivos desmonta teorias, inspirando frases motivacionais de clareza. Nada de sabotagem. Só ubris naval. Para empreendedores, replique. Audite projetos com checklist de riscos reais, como simulações de cenários ruins antes de lançar um negócio, colhendo resultados sem surpresas. Esse veredicto de acidente temperava visões infladas de poder. A noção de Morgan controlando os EUA surge de exageros sobre sua influência na Era Dourada, no empreendedorismo financeiro voraz, sem provas de domínio político direto documentado. Frases motivacionais como consistência separa lenda de legado real, equilibram visões com disciplina evitando mitificações. Resultados verdadeiros vinham de salvamentos bancários, não de tronos presidenciais. Na prática, evite exageros em sua jornada. Foque em métricas reais como ROI mensal, investindo consistentemente em fundos indexados brasileiros para autoconfiança e resultados palpáveis, sem ilusões de controle total. Essa distinção nuanceava seu verdadeiro alcance. Com autoconfiança temperada, interpretações infladas da Era Dourada pintam Morgan como soberano, mas faltam papéis para controle político além do empreendedorismo econômico. Controle emocional sustenta consistência em fatos, gerando frases motivacionais sobre humildade poderosa. O humor? Ele salvava nações, mas pagava impostos como todo mortal. Aplique isso. Avalie seu império pessoal com balanço anual honesto, cortando ineficiências como Morgan em fusões, e direcione sobras para ações de tech brasileira estável, rendendo resultados sem fanfarra. Tal exagero conectava agora a mitos bancários centrais. Resultados icônicos de Morgan no empreendedorismo da Era Dourada inspiram, mas controle total é caricatura sem evidências políticas diretas, forjada em disciplina factual. Consistência revela influência financeira real, com autoconfiança e controle emocional como pilares. Ele moldava mercados, não eleições por decreto. Para a realidade, crie relatório de influência. Liste conquistas mensais sem hipérboles, usando ferramentas como Excel para rastrear progressos em negócios, colhendo resultados autênticos. Esse filtro de exageros levava ao cerne das teorias sobre o Federal Reserve. Ligar o Titanic à criação do Federal Reserve repete teorias desmentidas, tecendo fios frágeis entre desastre e sistema bancário central no empreendedorismo de Morgan. Frases motivacionais como consistência em fatos desmonta enredos frágeis, promovem disciplina investigativa, com controle emocional rejeitando repetecos virais. Resultados históricos mostram o Fed nascendo de debates econômicos, não de icebergs conspirados. Na prática, desminta teorias quentes financeiras. Pesquise origens de rumores antes de agir, como verificando notícias sobre reformas tributárias brasileiras para autoconfiança em investimentos reais. Esse ciclo de mitos persistia em debates eternos. Com autoconfiança ancorada em provas, discursos conectando Titanic e Federal Reserve caem por terra, ecoando exageros no empreendedorismo sem base sólida. Controle emocional sustenta consistência, gerando frases motivacionais sobre discernimento no caos informativo. O humor? Um navio afunda teorias como afundou em 1912. Aplique na jornada. Filtre narrativas de revoluções financeiras, com fontes oficiais como o Banco Central do Brasil, alocando recursos em títulos públicos para resultados seguros e disciplina comprovada. Tal repetição desmentida questionava legados mais profundos. Resultados verdadeiros no empreendedorismo de Morgan florescem da disciplina factual, descolando o Federal Reserve do Titanic em teorias refutadas sobre Banco Central. Consistência revela debates legítimos de 1913, com autoconfiança e controle emocional como guias. Nada de sabotagem naval para leis bancárias.
Para conectar a vida, adote teste de repetição. Ignore ideias recicladas sem dados novos, priorizando estudos como relatórios do BC para decisões de poupança, colhendo resultados autênticos. Esse padrão de narrativas desfeitas circundava o enigma do poder financeiro. Depois de desvendar como Morgan moldou impérios com disciplina e visão, a pergunta que queima é: e você? Vai ficar assistindo rivais afundarem seu sonho ou tomar as rédeas com consistência implacável? Aplique isso hoje. Liste 3 ações concretas inspiradas nessa história, como revisar finanças com controle emocional e investir com autoconfiança em opções reais. O que te impede de resultados estratosféricos no seu empreendedorismo? Já parou para pensar quantos naufrágios você evita com frases motivacionais diárias? Mude de vida agora. Comente abaixo sua primeira ação e prove que domina seu Titanic. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para mais segredos de poder e disciplina que transformam vidas. O próximo vídeo pode ser o seu começo.